Olá, meu querido amigo, querido irmão em Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Vieira. Estou vindo aqui para compartilhar com você parte daquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, nesses últimos tempos que considero ser os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus sobre a face dessa terra. E eu quero compartilhar com você, nesses poucos minutos que estaremos juntos, a respeito do milênio de Cristo. Mas, para falar sobre o milênio de Cristo, é necessário inicialmente falar para você que existem algumas visões teológicas diferentes a respeito do milênio de Cristo, a respeito do arrebatamento da igreja. E eu quero aqui abrir o meu coração e expor para você que eu estarei aqui abordando a linha teológica pré-tribulacionista dispensacionalista, que é a visão que eu creio, que é a visão que eu aprendi ao longo dos meus anos de vida cristã, e é a visão que, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, fala mais forte ao meu coração. Respeito todas as outras linhas teológicas, mas você que estará nos acompanhando nesse vídeo, estaremos aqui então falando sobre esta visão pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Mas eu preciso deixar claro para você, independente da sua visão teológica, os fundamentos, eles são inegociáveis. E quais são esses fundamentos teológicos? Crer que Jesus vai voltar, que o arrebatamento da igreja é uma verdade, Cristo virá para todos os santos, que haverá um tempo de tribulação, que o anticristo, o falso profeta, Satanás, serão presos e condenados, que haverá um governo milenar de Cristo e que haverá um novo céu e uma nova terra. Independente da sua linha teológica, do que você entende, esses pontos eles são inegociáveis. Mas eu quero falar sobre esses pontos, mas com a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, para falar inicialmente sobre o milênio, antes eu preciso falar de alguns eventos que irão acontecer, que irão preceder o milênio de Cristo. Me acompanhe e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus irá te honrar, Deus irá iluminar os seus pensamentos, a fé, a esperança há de crescer e abundar ainda mais no seu coração. Bem, eu quero tomar como base para iniciarmos a nossa conversa hoje o texto de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 6, que diz da seguinte maneira: Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, o primeiro evento que precede o milênio de Cristo, que quero abordar, é o arrebatamento dos salvos no Senhor. É o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento de todos aqueles que dormem já no Senhor. É o evento que nós chamamos também de rapto, ser retirado com força, com mão forte, aonde todos os santos de todos os tempos e os salvos em Cristo Jesus serão levados a encontrar-se com Cristo. Redobre a sua atenção nos ares, porque o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos santos, ele é nos ares, ele acontece nos ares. Cristo vem nos ares apenas para os salvos. Redobre a sua atenção. Não vem à terra. Não podemos confundir o arrebatamento da igreja com a segunda volta de Cristo Jesus. Só uma observação. Primeira vez que Cristo veio ao mundo, ele nasceu na manjedoura. Ele nasceu na cidade de Belém, morou na cidade de Nazaré. A segunda vinda ainda não aconteceu e não será também no arrebatamento da igreja. A segunda vinda acontece após os 7 anos da grande tribulação, dando início então ao reino milenar, reino de 1000 anos, onde será um reino de justiça, um reino de paz, um reino de glória sobre toda a terra. Bem, o arrebatamento, então,
ele dá início à última semana de Daniel. Corresponde a uma semana de 7 anos, onde será marcada por 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. O que é o arrebatamento da igreja? Digo, dos santos do Senhor em todos os tempos. Quando eu digo santos do Senhor em todos os tempos, eu acredito que fará parte desse arrebatamento Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Jeremias, Ezequiel, todos os homens da antiga aliança, todos os homens que participaram da lei mosaica e que foram fiéis ao Senhor, que foram tementes a Deus. Esses, junto com a igreja, serão alcançados pela graça, porque sobre eles repousa também essa promessa. Então, quando eu digo o arrebatamento da igreja de todos os santos, são todos os homens que confessaram o Senhor em todos os tempos. Bem, este é o evento onde os mortos ressuscitarão com corpos transformados e glorificados, e nós, os vivos, no abrir e fechar de olhos, teremos os nossos corpos glorificados e juntos encontraremos com Cristo nos ares. Que coisa maravilhosa! Nossos irmãos que já não estão mais entre nós, que já as suas lâmpadas aqui se apagaram, quando Jesus vier no arrebatamento para levar o seu povo, os que hoje dormem no Senhor ressuscitarão. Aleluia! Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma esperança, é uma palavra, uma promessa que nós temos sobre a nossa vida. E é interessante aqui salientar que ninguém chega primeiro. Todos nós chegaremos juntos, encontraremos com Cristo juntos. Cristo Jesus, ele não vem à terra, eu já disse isso. Ele vem nos ares e aparece apenas para os arrebatados. Observe que diz na primeira carta ao Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você observou o que nós acabamos de ler? Nós encontraremos com Cristo nas nuvens. É muito claro, o apóstolo Paulo diz, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo Jesus, porque ele não vem à terra. E é interessante que os nossos corpos serão transformados. Por quê? Porque o que é corruptível não pode herdar o que é incorruptível. O que é mortal não pode, o corpo que é mortal precisa ser revestido daquilo que é imortal, porque o lugar para onde nós vamos é um lugar que é eterno. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Imagine, irmãos em Cristo, ter os nossos corpos que hoje adoece, apodrece, cheira mal, ser transformado em algo glorioso, em algo poderoso, que vai viver eternamente. Aleluia! Esse é o arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. Por isso precisamos estar preparados com as nossas vestes, todos os dias lavando no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Motivações para eu acreditar que o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação. Primeiro, Deus ele não nos destinou a ira, mas sim a sua graça.
Eu falei para você que eu creio na volta de Cristo, né? Antes da tribulação. Digo-se para você que eu creio na visão pré-tribulacionista e dispensacionalista. Isso quer dizer o quê? Que eu acredito que nós não iremos passar pela ira que está destinada a vir sobre este mundo, porque nós estamos na dispensação da graça e não do juízo, não da ira. E na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Olha que coisa linda, meu irmão. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Aleluia! E olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Que palavra de esperança para mim e para você. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em outras palavras, o fato de você estar sendo fiel, o fato de você estar guardando a palavra de Deus, o fato de você estar vivendo uma vida de santidade com Deus, fará com que o Senhor te guarde da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Deus agiu desta maneira com Noé. Se você quiser olhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 7, versículo 1 e o versículo 4 está escrito assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Olha que coisa maravilhosa. O que o Senhor está nos dizendo através da sua palavra? Ele livrou Noé da destruição que estava por vir sobre a face da terra. Quer ver um outro exemplo? Vamos ver o caso de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 12 e 13 e o versículo 22 está escrito assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 22, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Em outras palavras, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui nessa terra, a destruição, o filho da iniquidade, o filho da perdição, ele não pode vir com toda a sua ira, impiedade e derramar sobre os homens. Aleluia! Com base nos textos que acabamos de expor, eu creio que a igreja será tirada antes que inicie a tribulação, antes que se manifeste o filho da perdição, pois isto foi o que o apóstolo Paulo disse à igreja em Tessalônica. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! O Senhor não te destinou, meu irmão, para a ira. Ele não te deixou aqui, não te salvou para você passar pela ira, mas Ele destinou você, Ele preparou os nossos corações, nós recebemos a sua palavra, recebemos o Evangelho da graça, a salvação em Cristo, e para isso fomos destinados. E para isso nós iremos viver o grande dia do arrebatamento da igreja. Bem, conforme escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 8, nós entendemos também que enquanto a igreja estiver na terra, redobre a sua atenção, enquanto a igreja estiver na terra, o iníquo, o filho da perdição, não pode se manifestar, porque ele trará a ira, os tormentos e as aflições aos homens na terra. E nós não fomos destinados e reservados para a ira. Olha só que interessante, olha o texto. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, querido irmão, quando nós observamos essa palavra, nós vemos que o anticristo, o filho da perdição, o filho da iniquidade, aquele que vai trazer a ira sobre os homens, ainda não se manifestou. Por quê? Porque tem alguém que está aqui que ainda o detém e que eu creio com todo o meu coração que é a igreja do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas eu preciso que você redobre a sua atenção, porque algo precisa ficar claro. Que de acordo com o texto da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 3, antes que Cristo volte à terra, redobre a sua atenção, antes que Cristo venha e pise nessa terra novamente para estabelecer o seu reino milenar, antes que isso aconteça, é necessário que se manifeste o filho da iniquidade, o filho da perdição. Pois quando Jesus voltar, ele vai destruir o filho da perdição com o poder da sua palavra. Olha só que interessante o que diz o texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Em outras palavras, Jesus não volta na sua segunda vez. Lembra? Arrebatamento, ele vem nos ares, apenas para os santos, apenas para os salvos, apenas para a igreja. A segunda vinda de Cristo, ele vem, coloca os seus pés na terra. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você? Antes que Cristo venha na segunda vinda e coloque os seus pés na terra, irá se manifestar o filho da perdição, que lá no finalzinho dos 7 anos de tribulação, na batalha do Armagedon, quando Cristo vier para levar o remanescente, os poucos, que sobrou da nação santa de Israel, quando Cristo vier para proteger e livrar o seu povo das mãos do filho da perdição, então o Senhor Jesus há de destruí-lo. Então, antes que Jesus volte e pise na terra, se manifestará o filho da perdição. Mas por que ele ainda não se manifestou? Por quê? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. Aleluia! Arrebatamento nos ares. Se manifesta o filho da perdição. Então acontece a segunda volta de Cristo para livrar o povo de Israel. Aleluia! Da grande batalha do Armagedon. Bem, eu quero encerrar por aqui hoje esse primeiro vídeo que faço com muita alegria para você. Quero concluir dizendo: os santos, a igreja é arrebatada. Jesus vem nos ares. Então se manifesta o filho da iniquidade. Passam-se 7 anos, o Senhor Jesus volta e então todo olho o verá, porque arrebatamento só os santos vêm. Inicia então o reino milenar. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ainda Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então, meu querido irmão, que coisa maravilhosa. Na segunda vinda, todo olho verá, assim como o relâmpago cai no oriente e se mostra até o ocidente,
assim será a vinda do nosso Senhor, do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, estou encerrando aqui hoje. O próximo vídeo, pretendo toda semana ter um vídeo novo para você e vou estar dando sequência nesse assunto que começamos hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que acontece durante os 7 anos de tribulação, não na terra, mas o que acontece durante os 7 anos de tribulação no céu. Quero falar sobre o céu. Aqui na terra tem muitos que já falam sobre isso e você já sabe disso também. Abertura dos 7 selos, os cavaleiros, trombetas, taças, aparecimento das 2 testemunhas, a marca da besta 666. Então, hoje eu quero falar, no próximo vídeo eu vou falar com você sobre o que acontece nos 7 anos de tribulação no céu. Deus te abençoe. Se você sentiu que este vídeo ajudou a edificar a sua fé, consolidar a sua fé, compartilhe esse vídeo com outros amigos, irmãos, para que também sejam abençoados e edificados por esta palavra. Não esqueça de deixar aí o seu like, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal que está começando agora. E eu tenho certeza que uma grande multidão de pessoas, assim como você, poderão ser abençoados por esta palavra. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração antes de nós encerrarmos. Querido Senhor, nosso Deus e eterno Pai, obrigado por ser o Deus, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pelo dia que a Tua palavra, o Teu amor floresceu em nossos corações e assim nós Te recebemos como único e eterno, suficiente Salvador de nossas vidas. Pai, obrigado por este querido amigo que acompanhou até o final este vídeo. Que a Tua paz esteja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família. E que ele venha, Senhor Jesus, viver em vigilância para poder estar pronto, assim como eu preciso viver em vigilância a todo momento, para juntos estarmos prontos para viver o grande dia do arrebatamento da igreja e nos encontrarmos contigo nos ares. Pai, recebe a nossa oração, abençoa esta vida que está do outro lado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.